Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Isla Convida, o podcast do Isla Santarém, que tem como objetivo partilhar vivências, experiências, mas também muita aprendizagem. Hoje tenho connosco um convidado especial, o Mário Nave. Olá, Mário. Olá, Filipe. O Mário é o nosso psicólogo e hoje o tema é dedicado à saúde mental no ensino superior. Um tema muito importante, de uma grande reflexão, mas que também tem aqui como objetivo sensibilizar para esta problemática da saúde mental, ainda por cima no mês de outubro, o mês em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental. O Mário já disse que é psicólogo, mas também é responsável aqui pela nossa consulta de psicologia, uma consulta de psicologia que o ISLA disponibiliza a toda a comunidade académica e que hoje resolvemos convidar-te, Mário, para falares aqui um pouco desta tua experiência, mas também podermos fazer aqui um momento de reflexão sobre a saúde mental no ensino superior. Nos últimos tempos tem-se falado muito destas questões da saúde mental associada aos jovens, àquilo que são as problemáticas ligadas ao ensino superior. E a primeira pergunta que eu gostava de fazer, Mário, era qual é que é a tua perspectiva em termos daquilo que mudou, se olharmos para a saúde mental e porquê estas questões tão pertinentes ligadas ao ensino superior, qual é que é a perspectiva que tens sobre o tema? Olha, na realidade eu acho que sim, tem havido uma alteração consistente em termos de saúde mental. Há uma degradação da saúde mental dos nossos estudantes hoje em dia. Estima-se que cerca de 1 em cada 4 alunos do ensino superior neste momento tenha algum tipo de transtorno emocional, ok? Isto foi um estudo realizado mais ou menos há 2 anos e que nos mostra que a maioria destes estudantes apresentam um quadro de burnout. Okay? Sendo que com várias sintomatologias associadas, como sabes, não é? O burnout pode ter várias manifestações diferentes, mas sentimos que este transtorno emocional que os estudantes têm vindo a sofrer ultimamente tem prejudicado não só a vida particular deles, mas também a vida académica, não é? Que também, estando aqui no ISLA e estando aqui mais próximo desta comunidade, tenho sentido muito isto, não é? E muitas vezes também falando com alguns professores, é também uma área em que eles notam muita diferença nos estudantes, não é? A maneira como eles estão nas aulas, como pensam, como se concentram. Às vezes são eles que identificam alguns sinais, não é? Exatamente, não é? Mário, na sequência daquilo que me estás a falar, eu gostava que na tua experiência também nos falasse um pouco de quais são os principais desafios emocionais e psicológicos que tu identificas ou que, do teu ponto de vista, identificas que os estudantes enfrentam hoje no dia-a-dia. Já falaste aí das questões de burnout, mas quais é que são os principais desafios em termos emocionais que tu sentes que eles enfrentam? Eu acho que a maioria deles, ou seja, e mesmo não só da comunidade que tenho aqui no ISLA, não é? Dos pacientes que vou recebendo aqui, mas também nos outros sítios onde trabalho, essencialmente a maior franja é relacionada com a ansiedade sempre. Não é? Há alguns quadros de depressão, coisas um bocadinho mais profundas, alguma tristeza um bocado mais profunda, mas a ansiedade ganha aqui uma distinção brutal. São sempre quadros de uma agitação interna brutal e que normalmente depois nos levam para outros assuntos e para outras questões que muitas vezes nem são muito faladas, não é? Que é os consumos depois também, não é? E temos também, a percentagem é cerca de 30 e tal por cento, eu não consigo te dizer o número certo, mas 30 e tal por cento desta comunidade estudantil tem consumos de psicotrópicos neste momento, ok? E portanto isto não é uma coisa ideal, não é? Porque isto afeta depois toda a vida deles, não é? Não só a vida... Ou seja, há aqui uma grande exposição a riscos que depois levam então a estas questões emocionais e psicológicas que estávamos aqui a falar. Em termos de... Quando se fala de saúde mental e... Não podemos aqui deixar de falar de uma questão que ainda na sociedade se fala muito deste estigma ou do receio de pedir ajuda. Não é? O psicólogo ainda é visto assim como alguém que não é uma coisa muito positiva consultar. Achas que isto também nas camadas mais jovens, e estamos aqui a falar de estudantes, sentes isso? Sentes que ainda há receio, ainda há estigma em pedir ajuda? O que é que achas que podemos fazer para combater isso? Olha, honestamente,
E para muita surpresa minha, é uma coisa que, da minha experiência profissional, se tem vindo a desmistificar muito, ok? Nos últimos anos tenho sentido que nós psicólogos temos feito, se calhar, aqui um trabalho mais centrado na ajuda da pessoa e pensar um bocadinho que a saúde mental não é propriamente aqui um bicho de sete cabeças e que não tem que ser obrigatoriamente uma coisa negativa. Sabes que muitas vezes sinto muito que alguns, mesmo os miúdos, vêm à consulta e vêm sempre muito com o receio de se exporem, não é? Porque se vão expor uma pessoa que não conhecem de lado nenhum, que vão falar sobre coisas muito íntimas, não é? E há sempre aqui uma tentativa de contornarem a situação como se não... como estando num momento de fragilidade, lá dentro não podem, acima de tudo, mostrar tudo aquilo que sentem, ok? E que na realidade depois trazem sempre alguns medos e alguns receios mais antigos e de coisas mais internas, ok? E isso é uma coisa transversal a todos. Mas tenho sentido, acima de tudo, que já reconhecem a psicologia como um ponto de apoio, já conseguem trazer para dentro do consultório alguns temas às vezes mais sensíveis, que antigamente era mais difícil, ok? Era uma coisa mais superficial. Eu lembro-me, por exemplo, no meu tempo de escola, havia um psicólogo na escola, mas era para encaminhamento profissional, não é? O psicólogo não servia para mais nada, não é? Servia para Hoje em dia a sociedade já vê o psicólogo de uma forma completamente completamente diferente. diferente. Acho que ainda às vezes há algum estigma de será que eu posso ir lá à consulta e falar de tudo ou não, ok? Ou se sou, acima de tudo o que tenho mais é, será que o ir ao psicólogo é um ato de fraqueza ou não? Ok? E isso é uma coisa transversal à maior parte das pessoas que nos procuram. E isso é importante desmistificar, é que ir ao psicólogo não é um ato de fraqueza, muitas vezes é um ato de coragem. Eu acho que eu digo sempre o contrário, não é? Eu fico sempre muito preocupado é que os que não entram da porta do consultório para dentro, não é? Os que entram eu estou sempre mais descansado, não é? Porque há uma capacidade de reflexão, há uma capacidade de pensar que eu não estou bem e, portanto, eu preciso de qualquer coisa. E quando há esse insight, pá, eu fico sempre muito mais descansado. Em termos de saúde mental, fico sempre muito mais descansado. Portanto, o ISLA tem procurado, não é, com estas práticas, promover aqui um ambiente saudável e de apoio a toda a comunidade. Há pouco não falámos, mas as consultas de psicologia é um serviço que está disponível a toda a comunidade. Portanto, aí nas tuas consultas podes ter estudantes, colaboradores ou docentes. Okay. E eu gostava que partilhasse aqui um pouco das boas práticas e daquilo que se faz no apoio, também para desmistificar estas questões que estamos a falar. E a primeira questão que eu tinha aqui é como é que, mais numa de curiosidade, que acho que quem nos está a ouvir pode ter essa curiosidade, é como é que costuma decorrer a primeira consulta, porque às vezes é esse medo, não é? O medo de entrar à porta do consultório do psicólogo E o que é que eu lá vou fazer, e o que é que os psicólogos vão fazer? Eu acho que acima de tudo é as pessoas perceberem que é um lugar protegido, ok? Sinto muito que na comunidade estudantil os miúdos têm uma capacidade de confiar no técnico muito superior hoje em dia, ok? Até nem sei se, eventualmente, às vezes sinto mais isso, e tenho um caso específico daqui, que senti aqui uma diferença brutal quando a consulta foi online, sabes? E isso é uma coisa que também eu tenho andado a pensar enquanto psicólogo, não é? Porque depois da pandemia nós tornámos as consultas muito mais online, e o online, o facto das pessoas às vezes estarem no lugar de seguro delas, às vezes faz com que elas tenham uma É o capacidade sair da zona de conforto também, não é? tem uma capacidade às vezes diferente. Apesar de que eu acho que a consulta no consultório é sempre preferencial, mas não sendo possível, às vezes o online resolve aqui um É bocadinho a preferível ser questão. online do que não ser, não é? É preferível online do que não ser. Mas a consulta é sempre num espaço de reflexão e, acima de tudo, de julgamento zero, não é? De conseguirmos, acima de tudo, olhar para aquilo que a pessoa se queixa ou que está a sentir, sem julgamento, e perceber o que é que podemos fazer para melhorar o que existe naquele momento. De que forma é que, do teu ponto de vista, as instituições de ensino superior podem ajudar a reforçar o apoio à saúde mental e tentar também criar ambientes mais equilibrados, mais saudáveis? Porque a questão da saúde mental trabalha aqui muitas questões, Muitas não é? questões. E põe em causa também aquilo que é o bem-estar da própria comunidade. O que é que achas que as instituições de ensino superior podem fazer para reforçar este apoio à saúde mental? Olha, eu acho que uma das coisas é o que o ISLA está a fazer, não é? Não é? Esta oferta de uma consulta aberta a todos os estudantes, eu acho que é um pontapé de saída brutal para começarmos a olhar para a saúde mental de uma forma diferente e para estas pessoas que às vezes até eventualmente podem não ter muitos recursos, não é? Porque nós estamos a viver aqui um tempo em que há tudo,
mas depois às vezes não há recursos para isto, não é? E nós sabemos que a saúde mental, infelizmente, não é? Fica Não, sempre fica para o sempre um bocadinho para o lugar. último, não é? É uma área que não é muito valorizada no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, às vezes há miúdos que não têm capacidades financeiras para ir a uma consulta no exterior. E, portanto, as faculdades ou as escolas terem esta capacidade de oferecer este serviço, eu acho que esse é o pontapé de saída, não é? E depois sensibilizar um bocadinho a comunidade dos professores, não é? Perceberem que às vezes aquele miúdo que é mais rebelde na aula, ou aquele miúdo que não para quieto, ou se calhar temos que olhar para aquilo, não é só um miúdo chato, ou não é só um miúdo que não consegue estar quieto. Se calhar há ali mais qualquer coisa que podemos olhar para aquilo de uma forma diferente. E podemos Eles, ajudar, não é? exatamente, e eles podem ser muitas vezes aqui o passaporte para, olha, estou aqui contigo há não sei quantas aulas, tu não consegues, ou estás muito nervoso numa apresentação, porque é que não vais a uma consulta? Também eles podem ter aqui um papel muito ativo nesta desmistificação da consulta de psicologia e ajudarem os miúdos próprios a começarem a ter este apoio e olharem para eles, que às vezes é o mais difícil. Mário, este podcast tem também objetivo, e é esse um dos nossos, uma das nossas objetivos e missão com o podcast, é que ele chegue à nossa comunidade toda. Portanto, eu também gostava, estamos aqui sempre a falar muitos estudantes, mas eu acho que há aqui outros intervenientes na comunidade académica que podem ter aqui um papel importante na saúde mental e também não só diretamente os estudantes, mas todos nós podemos, de certa forma, estar atentos a alguns sinais de alerta, nós, professores, colaboradores, portanto, e mesmo colegas, não é, entre estudantes. Que sinais é que achas que podemos estar atentos e como é que podemos ajudar os outros neste sentido? Olha, eu acho sempre que, e se calhar também da minha experiência enquanto estudante, não é? Eu acho que haver sempre um lugar de partilha, eu acho que é sempre uma coisa fantástica para começar, não é? As pessoas estarem muito atentas a como é que te sentes, a como é que estás, a como é que te comportas nos sítios, não é? Estar atentos aos comportamentos de risco que as pessoas fazem, ok? Se é uma pessoa que se isola muito, se é uma pessoa que tem muitos comportamentos aditivos, não é? Que passa muito tempo a fumar, ou que passa muito tempo a beber, ou que está sempre muito triste. Eu acho que estar sempre muito atento a esses sinais e depois, eventualmente, se não for capaz de lidar com isso, sinalizar aos professores, aos colaboradores, que na realidade eu sempre tive a sensação de que os colaboradores nas faculdades são aqui um bocado Há sempre uma proximidade, uma não é? proximidade grande, diferente do que existe às vezes noutros sítios, não é? E portanto eu acho que estes colaboradores, e mesmo aqui no Isla tenho sentido muito isso, não é? Às vezes chegam ao pé de mim, algumas das pessoas que aqui trabalham, e me dizem, pá, olha, sinaliza-lhe um miúdo, ou há ali uma pessoa que precisa de uma consulta. E acho que isso é importante, as pessoas manterem-se atentas. Há sinais de alarme que todos nós conhecemos, não é? Estes que eu estava a falar, o isolamento social, eu acho que é das coisas piores que pode acontecer, não é? E que existe muito na comunidade, não é? Os telemóveis, passar imenso tempo a jogar nas salas, ou fechados, ou sozinhos numa biblioteca. Eu acho que isso pode ser sempre aí uma tentativa de olhar para isto de uma forma diferente, não é? E depois os outros sinais que nós vamos reconhecendo, não é? A tristeza, a apatia, a ansiedade excessiva em alguns momentos, a falta às vezes de alguma alimentação, perceber, porque estas questões da alimentação às vezes também são coisas muito pensadas na comunidade estudantil e, portanto, estar atentos a estes sinais eu acho que é importante. Ok. Falar de estudantes, não é? Falar também aqui um pouco das exigências que muitas vezes tem a vida académica. Nós já fomos estudantes, infelizmente já foram há alguns anos, não é? E sabemos que é uma fase exigente, claro que hoje em dia com outras exigências, com outra realidade, mas que há sempre prazos, pressões, não é? E que muitas das vezes, até alguns momentos de solidão, tu falaste aí do isolamento, que estratégias é que recomendavas aos estudantes para gerirem o stress, a ansiedade e, de certa forma, conseguirem fazer aqui alguma proteção, eu vou-lhe chamar assim, estratégias quase protetoras da sua saúde mental? Olha, eu acho que para combatermos a questão da solidão, eu acho que fazer exatamente o oposto, não é? Não termos miúdos que vêm só à aula, assistem à aula das 11h45 e depois vão a correr para casa porque têm um trabalho para fazer ou porque têm que fazer. É claro que isso vai existir sempre, não é? Vão sempre haver miúdos que logisticamente o terão que fazer, mas acima de tudo, a integração na comunidade escolar eu acho que é sempre uma das coisas melhores a fazer. Depois, houve uma coisa que nós os dois já chegámos a falar, que é a questão do desporto, que eu acho que é super importante nestes miúdos e às vezes no contexto de miúdos que até estão muito deslocados, recuperarem um bocadinho as atividades que se faziam, sei lá, no sítio onde viviam, o basquete, o futebol, trazer um bocadinho disso para a área não é, do ensino superior, que às vezes é uma coisa que falha, não é? Nós entramos na faculdade e temos que estudar e ir para a farra um bocadinho e pronto, não é? E o resto fica um bocadinho posto de parte.
Ou então, lá está, quando fazem, vão para o ginásio sozinhos fazer o exercício que têm para fazer e depois vêm. Trazer aqui um bocadinho de algum grupo, não é? Para a relação. No fundo, isso acaba, e há pouco falávamos das estratégias para a promoção da saúde mental, acabamos por ter aqui várias estratégias interligadas. Estou-me a lembrar do programa de mentoria, estou-me a lembrar do programa de interculturalidade, portanto, que também haverão de ter aqui um espaço próprio neste podcast, mas que, efetivamente, o objetivo passa muito também por isso, não é? Por nós conseguirmos ajudar na integração destes novos estudantes, aqueles que estão mais deslocados, portanto, tudo isso é importante. Aqui, achas que o papel da amizade e o apoio dos colegas é importante? Tem aqui um papel importante neste processo? Eu acho que é super importante. O saber acolher alguém e ter aqui uma porta de entrada na relação, sem ser com alguém, com um professor, com um colaborador, ter aquela coisa de ligação, pares, não é? de pares, não é? Acho que é super importante, não é? E hoje em dia nós assistimos muito a miúdos que lá está, conseguem ligar-se muitas vezes ou porque vão sair à noite juntos, ou porque vão jantar fora juntos, ou porque vão fazer algumas destas coisas, mas também é importante haver os outros mecanismos, não é? Olha, estou aqui a fazer um trabalho, vem para cá fazer o trabalho comigo, não estar sozinho a fazer o trabalho, aquela coisa de, olha, vamos dividir o trabalho em 10 e tu ficas com esta parte, tu ficas com aquela e depois junta-se tudo. Eu acho que é mais fácil eles juntarem-se e fazerem tudo ao mesmo tempo do que está cada um no seu canto a fazer aquilo que lhes compete. E há pouco falaste das redes sociais e achas que as redes sociais ajudam ou a aproximar ou acabam por aumentar a ansiedade? Ou seja, usamos e os jovens usam muitas redes, às vezes é a única fonte que eles usam de contacto. Achas que isto pode ser um fator de aproximação entre eles ou acaba por ser um fator de aumentar ainda mais os níveis de ansiedade? Eu acho que os aproxima, não é? Mas diminui a relação. E quando diminuímos a relação, a ansiedade aumenta. Quer dizer, isto é a minha opinião muito pessoal sobre o assunto. E, portanto, eu acho que se as coisas forem usadas de uma forma QB, não é? Acho que há sítio para tudo e deve existir. As redes sociais, eu acho que têm feito um papel fundamental na proliferação, por exemplo, da saúde mental, não é? Acho que tem sido extremamente importante. Agora, acho que tem que ser uma coisa comedida. Nós não podemos ter miúdos, ou não deveríamos ter miúdos numa aula, a assistir uma aula e a fazer um scroll no Instagram ou numa rede social qualquer que tenham e a tentar não estar atentos ou não estar ali. Portanto, eu acho que desde que haja relação, se complementares a relação com a rede social, acho fantástico. Agora, só a rede social, acho que Ou seja, é muito como em tudo redutor. na vida, tudo o que é em excesso causa problemas, não é? Isso, exatamente. Mário, se pudesses deixar uma mensagem aos nossos estudantes e jovens que nos estão a ouvir sobre cuidar da saúde mental, qual seria o teu principal conselho? Eu acho que, não sei, acima de tudo, ligarem-se a pessoas. Acho que, sabes uma coisa, Filipe, acho que não querendo eu ter aqui uma posição muito extremada com estas questões da pandemia, mas isto cortou muito a relação entre as pessoas. E acho que tem-se assistido muito em que as pessoas desligam-se mais uns dos outros. E acho que é preciso retomarmos um bocadinho aqui. É quase como reaprender a relacionar, não é? Isso, ou seja, acho que as pessoas, sim, mas eu não vou beber café contigo, mas eu estou a falar contigo online, ou eu não preciso de estudar contigo porque estamos aqui os dois numa videochamada a fazer isto. E acho que isto vai criando aqui um desligar emocional brutal que às vezes nós nos esquecemos disso, não é? E portanto, acima de tudo, eu acho que ter relação com pessoas, não haver exclusão, não haver... Ou seja, a convivência, a socialização, acho que isso é o melhor. É uma das melhores estratégias para termos, na minha opinião, sim, saúde mental. Sim. E ir ao psicólogo quando é preciso, quando não Claro, estamos bem, claro. não é? E as próprias pessoas também estarem muito atentas aos próprios sintomas, de, olha, não estou a dormir bem há não sei quantos dias, ou, não sei, ando muito ansioso, ou tenho muitos pesadelos, ou, aqueles sinais básicos de saúde mental que, ok, ando muito triste, ou choro muito facilmente. Estar aqui um bocadinho atento a estas coisas e pedir ajuda nesses momentos. E não tem que ser obrigatoriamente só ao psicólogo, não é? Pode-se pedir ajuda a um professor para lidar com uma situação. Mas acho que, acima de tudo, não ter vergonha e o conseguir verbalizar isto e pôr fora deles a questão, eu acho que é sempre muito importante. Mário, agora eu tenho aqui um desafio para te lançar e é aqui uma parte do podcast que nós fazemos assim, um pouco mais rápida, mas também ao mesmo tempo mais divertida. No fundo, eu chamei-lhe pensar em voz alta, porque nós estivéssemos nós aqui a falar de saúde mental e da questão, o pensamento e a reflexão é muito importante, portanto eu gostava que me respondesses com a primeira palavra quase que te viesse à cabeça. Isso pode ser perigoso.
Qual é que é a palavra que tu associas à saúde mental? Amor. Uma estratégia que nunca falha para aliviar o stress? Rir. Rir. E o que é que te faz rir num dia difícil? Pá, às vezes é difícil. Nos dias difíceis é difícil. Mas, não sei, às vezes ligar a uns amigos. Ligar aos amigos, ok. O mito sobre saúde mental que gostavas de desmistificar? Epá, esse é difícil. Um mito. Pá, que não é possível sair de uma depressão. Ou que não é possível curar uma ansiedade, não é? Aparece imensa gente no consultório com isso. Eu sou uma pessoa ansiosa e vou ser assim o resto da vida. Pá, isso não tem que ser assim. Um conselho que dás sempre aos teus pacientes? Bem, eu tento não dar muitos conselhos, porque não gosto muito disso. Mas, acima de tudo, tento sempre que a maioria todas as pessoas que me procuram, não é a maioria, todas, que olhem para o bem-estar delas e que, acima de tudo, façamos um trabalho de perceber o que é o bem-estar delas. Não é o bem-estar que a outra pessoa de fora pode achar que deve, não é? Ou o colega acha que o bem-estar é ter X ou Y, ou fazer Y ou H, percebes? Acho que é as pessoas terem uma capacidade de olhar para elas mesmas, não é? Como nós sabemos, a capacidade de insight, não é? De conseguires olhar para ti e perceberes o que é o teu bem-estar, o que é que para ti é o bem-estar e ires atrás disso, não é? E eu, Que para aquela pessoa faz sentido, não é? Exatamente, o que é que para aquela faz sentido. Agora, aqui umas perguntas mais sobre o Mário. Ok, bora. Qual a razão que te levou a escolher a psicologia? Olha, eu acho que fui para a saúde mental porque sempre tive um fascínio muito grande com a interpretação do que é que as outras pessoas pensavam e do porquê, e porque é que se vai por este lado e porque é que não vai por este. E acima de tudo porque acho que sempre me reconheci com uma capacidade empática porreira e, portanto, acho que foi por aí. Qual é que foi, assim, a história mais engraçada, vou-lhe chamar assim, que tiveste quando disseste a alguém que eras psicólogo? Tens, assim, alguma história? Eu acho que as pessoas ficam sempre um bocadinho assustadas, ficam sempre do género que nós vamos conseguir ler as Ler a pessoas. mente. Isso. Como se não fosse um trabalho de as pessoas têm que trazer qualquer coisa para nós e nós é que aí elaboramos e percebemos o que é que se passa. Portanto, assim, engraçado, acho que, sei lá, não sei, acho que tive um date em que na realidade aquilo não foi nada um date, foi uma consulta. Acho que foi a história mais engraçada que tive. O facto de seres psicólogo Isso, dei uma consulta na mudou realidade. toda a situação. Se tivesses que definir o Mário Nave em 3 características principais, o que é que tinhas a dizer sobre ele? Opa, olha, sabes que uma das coisas que eu trabalhei mais, e não sei se isso é importante, Filipe, a falarmos aqui ou não, mas perceberem também que os próprios psicólogos também têm que fazer terapia e também, não têm que, mas é muito aconselhável. E acho que, acima de tudo, aquilo que eu trabalhei na minha terapia sempre, e que ainda trabalho hoje em dia, tem muito que ver com uma coisa que eu acho que é muito importante na nossa profissão, sim, porque tu também és psicóloga, não é? Que eu acho que é ser confiável. E eu acho que ao longo destes anos de profissão tenho pensado muito sobre isso e tenho-me centrado muito nisso. O ser confiável acho que é uma delas, ok? Outras coisas que aprendi com alguns professores e que me revejo um bocadinho, se calhar aqui um bocado de presunção da minha parte, mas desculpem-me isso, mas acho que é ser boa pessoa. Acho que estas serão se calhar as 2 características em termos profissionais que eu acho que são mais importantes. É o seres confiável e teres genuinamente seres boa pessoa, porque eu acho que é uma área tão delicada, é uma área tão sensível, que se não conseguires ter estas 2, eu acho que a coisa pode não correr bem. Portanto, acho que sou isso. Qual é que era a última mensagem que gostavas aqui de deixar neste podcast sobre a importância, e voltamos ao tema, a importância da saúde mental no ensino superior? O que é que gostavas de deixar como mensagem final para a nossa comunidade? Olha, acima de tudo, que não tenham tanto receio de ir procurar ajuda, ok? De não viverem as coisas de uma forma tão isolada, apesar de que muitas vezes as coisas podem parecer, às vezes, estapafúrdias, não é? Mas, acima de tudo, perceberem que, às vezes, quando nós pensamos sozinhos sobre uma coisa, o monstro parece muito maior do que depois, na realidade, quando começamos a falar sobre ele e a desmistificar. E, portanto, daí eu cingir-me tanto à relação e à importância de partilhar algumas coisas para conseguirmos, às vezes eu brinco com os meus pacientes, temos que cortar o elefante que está na sala às postas, não podemos olhar para aquilo, é um elefante, não é? E, portanto, temos que ir mexendo na coisa devagarinho e conseguindo desmistificar o que é que está a acontecer. Mas sozinhos nós não conseguimos nunca fazer isso. Portanto, eu acho que é isso, é começarem a perceber que podemos pensar sobre as coisas e não ficarem tão sozinhos a pensar sobre isso.
Muito bem. Mário, foi um prazer enorme Obrigado, conversar contigo. Obrigado. E boa sorte. Obrigado por partilhares aqui não só a tua experiência, mas também o teu conhecimento e, sobretudo, lembrares, que eu acho que é muito importante, que ir ao psicólogo e todas estas questões ligadas à saúde mental e pedir ajuda não é um ato de fraqueza, mas um ato de coragem, e eu concordo em absoluto contigo. A todos os que nos ouvem e que nos estão a acompanhar no nosso podcast, dizer-vos também que a saúde mental faz parte da nossa vida e que, efetivamente, o ISLA está atento àquilo que é a saúde mental da nossa comunidade, não só através das consultas de psicologia, foram aqui hoje referidas, mas também através de um conjunto de atividades e projetos que estamos a desenvolver na comunidade, com o objetivo também da promoção e da sensibilização para estas problemáticas. Este foi o segundo episódio do ISLA Convida. Esperamos ter todos vós a ouvir e a comentar aquilo que foi aqui falado hoje. Gostávamos também que dessem as vossas sugestões a temas que possam ser falados e que possam inspirar a nossa comunidade. Obrigada e até ao próximo episódio. Obrigado.